Vamos então começar a terceira aula teórica de AICB, que vai introduzir, eu vou pôr aqui os slides, okay, que vai introduzir um conjunto de noções que vocês provavelmente já conhecem, mas de qualquer maneira que nós ainda não introduzimos, como vetores. Vocês conhecem vetores da matemática. Aqui vamos ver como é que se implementam vetores em Python. Em particular, séries de números que são vetores, digamos, que correspondem a um padrão regular em que cada elemento é obtido a partir do anterior, somando um certo valor, séries, por conseguinte, correspondem a séries aritméticas. Depois vamos ver a primeira instrução, diferente da atribuição, que corresponde, digamos, a fazer uma repetição de instruções. Por isso, aquilo que os computadores são bons é fazer rapidamente, repetir rapidamente instruções que nós à mão demoramos muito tempo a fazer. E vamos ver como é que esses ciclos for, que são um caso particular, pode ser usado para varrer um vetor, como iremos ver. E vamos ver aqui depois um conjunto de problemas que utilizam vetores e utilizam ciclos de for. E depois uma última nota sobre como é que estes vetores são implementados em Python e, por conseguinte, alguns cuidados que têm a ter em relação à sua manipulação. Ok? Bom, eu tenho aqui os slides, os slides estão na página, vocês podem consultá-los. Eu acho que é mais interessante se fizer esta aula mais interativa, ou mais, digamos, digamos, improvisada, e vou para isso usar o Spider diretamente. Vamos fazer exercícios no Spider, vamos ver o que é que se pode fazer com o Spider, ou com o Python, concretamente, e depois vocês podem ir tirando dúvidas à medida que eu vou apresentando aqui exemplos. Ok, por isso a primeira coisa que nós podemos ver é o que é um vetor. Por isso um vetor é apenas uma lista, uma sequência de números. Por exemplo, vocês podem ter um vetor que são as coordenadas num ponto no espaço. Okay? E coordenadas são 3 valores, por consequente, o valor no eixo do x, o valor no eixo dos y e o valor no eixo do z. Okay? Bom, podem representar então um ponto a partir destes 3 números. Cada número será a dimensão do ponto no espaço, no sistema de coordenadas x, y, z. Okay? E por isso aqui vemos a sintaxe que nós usamos, em que os pontos, os valores são separados por vírgulas e são começados e terminados por um parênteses reto. Okay? Uma vez feito isto, nós podemos perguntar, uma vez atribuindo este vetor a uma variável, por isso as variáveis podem não ser apenas valores simples, podem ser vetores. Uma vez feito isto, nós podemos perguntar quanto é que vale o vetor P. Okay? E o resultado é aquele que nós esperávamos. Bom, na realidade, em Python, esta sequência de objetos separados por vírgulas e começados e terminados com parênteses reto, na realidade é uma lista. Ou seja, vetores em Python são implementados através de listas. Quer dizer que as listas podem ser não apenas números, mas podem ter quaisquer objetos. Por exemplo, eu posso pôr que a lista L, é começada por palavras, tem palavras, por exemplo, isto é assim, está difícil, eu não sei se ele aceita isto, acho que aceita, isto é uma lista. Ok? E a partir e a partir da altura, a lista L é uma lista constituída por 4 objetos, que neste caso, em vez de serem números, são strings. E também pode ser uma coisa mista, ok? Podem dizer que o LH é uma lista que tem um primeiro elemento, que é um número, um segundo elemento, que é uma palavra. Algo. Ok? E funciona mesmo, por isso uma lista é apenas uma coleção de objetos, ou uma sequência de objetos, separados por vírgulas e começado e terminado com parênteses reto. Essas listas são usadas para implementar vetores, mas podem ser usadas para implementar qualquer sequência de qualquer tipo de objetos.
Bom, uma vez feito isto, põe-se várias questões. Primeiro é saber se, tendo uma lista, se eu como é que eu acedo a cada um dos elementos de uma lista. Ok? Bom, todas as listas são sequências e, sendo sequências, têm uma ordem. E por isso basta-me saber a ordem com que os números aparecem, ou com que os elementos aparecem, para poder obter esses valores. Por exemplo, posso fazer o P de 1, e por isso, colocando entre parênteses retos um índice, eu vou obter o elemento da lista P, cujo índice é este valor 1. Bom, que número é que vocês estão à espera que apareça? Bom, aqui depende das linguagens de programação. A linguagem, em Python, para simplificar, em Python todas as listas começam com o índice 0. Quer dizer que o P1 não é o primeiro, mas sim o segundo. Ou seja, é o que vem a seguir ao 0. E por isso P1 vai ser o 6. Okay? Tal como o L1, ou L2, se quiserem, há de ser o terceiro elemento. Por isso, primeiro, segundo, terceiro, deve dar uma. E o que é que dá o H3? Bom, aqui levanta-se um problema. H só tem 2 elementos, por isso este é o 0, este é o 1, e por isso, se vocês acederem a um vetor, a uma lista, se acederem com um índice que não está previsto, o resultado é este. Aparece um erro a dizer que vocês estão a tentar chegar, estão a tentar atingir um valor que não existe. Okay? E o sistema reporta um erro a dizer que vocês estão a ir onde não podem. Bom, isto são as instruções elementares. Já agora, o Python também tem uma maneira de usar índices, não só da frente para trás, de trás para a frente, 0, 1, 2, 3, mas também de trás para a frente. E por conseguinte, usando índices negativos, começando pelo menos 1, que é o último, menos 2, menos 3, menos 4, vocês podem tentar aceder ao número L, já agora só para ver o que é, L menos 2, ok? E atenção que aqui ele começa por menos 1, por isso menos 1, menos 2, o L menos 2 será 1. Mais uma vez, se vocês tentarem ir longe demais, L menos 6, isto é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, não existe menos 6, por isso o L menos 6, mais uma vez, dá um erro. E por isso os índices que vocês podem usar são de menos o comprimento, por isso menos 4, neste caso com uma lista de 4 elementos, uma lista de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e depois o 0, 1, 2, 3. Ok? Por isso, na realidade, vocês podem usar os números entre menos 4 e mais 3. Isto porque uma lista tem esta lista tem 4 elementos. Se a lista tiver n elementos, vocês podem usar os índices entre menos n e mais n menos 1. Bom, a questão que se coloca é, muitas vezes, vocês não sabem qual é o comprimento de uma lista. Como é que se calcula o comprimento de uma lista? Bom, existe uma função pré-definida, que é o len, okay? Como vem, aparece aqui, roxo quer dizer que a função está pré-definida, em que vocês podem perguntar qual é o comprimento de uma determinada lista e a resposta é 4. Okay? Por isso, numa lista com 4 elementos, vocês podem usar índices entre menos 4, okay? O L de menos 4, que será, na realidade, o primeiro, okay? Até L3, que será, na realidade, o último. Okay? Passando pelo L0, que é exatamente o mesmo que o menos 4. Okay? Por isso, até aqui nada de especial, vocês costumam fazer isto em matemática, penso que já estão habituados pelo menos a usar vetores e a indexar os elementos dos vetores e usar essa manipulação. Bom, o que é que pode acontecer aqui também mais interessante? Bom, as listas muitas vezes não são fechadas, ok? Por exemplo, eu comecei por dar uma lista de números quaisquer, vou pôr aqui x igual a 3, 5, 6, interessa o que é que isto são, e mais tarde posso dizer, falta-me um elemento nesta lista.
Como é que eu consigo obter um elemento desta lista? Bom, listas são objetos que não são fechados, ok? E por conseguinte nós podemos podemos acrescentar elementos ao fim da lista com a instrução ou com o, digamos, o método append. Por exemplo, append 9. O que é que isto faz? Acrescenta ao fim da lista aquele elemento que nós acrescentamos. Okay? E por isso, em geral, listas têm um conjunto de operações que estão definidas sobre elas, que vocês podem obter através do dir. Ou seja, lembra-se, o dir permitia fazer informação sobre um objeto qualquer. O que é que eu posso fazer este objeto? E o dir x diz que eu posso fazer isto tudo que aqui está. Não vou entrar, mas em particular eu usei esta do append. Okay? Usei esta instrução, append, ou este método append, que permite pegar numa lista e acrescentar elementos. Okay? Bom, tal como permite acrescentar elementos, permite remover elementos. Okay? Como estão a ver aqui. E por isso, se eu tiver a lista X tem 3, 5, 6, 9. Já agora vou acrescentar mais um 3. Okay? E atenção que o append é uma função. Como função, os argumentos aparecem com letras entre parênteses. Uma lista aparece com parênteses retos. Okay? Enquanto que aqui a função, os argumentos aparecem com parênteses curvos. Bom, mas se eu acrescentar 3 a uma lista, aqui nota-se a diferença entre uma lista e um conjunto. Um conjunto não tem elementos repetidos. Uma lista pode ter. E, por conseguinte, se eu acrescentar 3, a minha lista fica com 2 elementos com o valor 3. Okay? Bom, e uma vez feito isto, já agora, como eu estava a dizer, eu posso, por exemplo, pegar nestas instruções, por exemplo, remove, ok? E posso fazer x.remove 3. Okay? O que é que isto faz? Bom, remove o valor 3. Mas como há dois valores 3, ficam já avisados, remover o valor 3 remove a primeira ocorrência do valor 3. Okay? Por isso, não elimina todos os valores 3, ok? Elimina apenas a primeira ocorrência do valor 3. Se vocês tentarem remover um número que não existe, por exemplo, se quiserem remover o número 10, esse número 10 não existe e dá um erro. Ok? X não está na lista, não podem remover um valor que não está na lista. Quem diz diz a remover por valor. Muitas vezes nós não sabemos o valor, mas queremos eliminar o terceiro elemento da lista. Okay? Vamos lá ver só. Se X tem estes valores todos, supongamos que eu quero eliminar o terceiro elemento, que será o elemento de índice 2. Bom, então faço x.pop 2. Ok? E esta instrução tem dois efeitos. Com o pop, por um lado, eu retiro o elemento, estão a ver? Isto é o valor que deu. E, por outro lado, alterei a lista que removeu o elemento de índice 2. Por isso, vocês podem eliminar elementos, quer pelo seu valor, com remove, quer pelo seu índice, com um pop. No caso do pop, o que vocês obtêm adicionalmente é o valor que estava na posição 2 e que foi eliminado. Todos os outros são chegados à frente. O que é que eu posso dizer mais sobre as listas? Deixa-me só aqui ver aqui a minha cábula. A minha cábula, só para... basicamente, saber o comprimento. Ok. Ok. O que é que posso fazer mais sobre listas? Uma coisa que pode ser interessante. Eu posso repetir uma lista, posso copiar uma lista várias vezes. Ou seja, se eu tiver a lista L igual ao número 3, okay, agora a minha lista L só tem o número 3, eu posso criar uma lista que tem várias ocorrências do 3 com a instrução multiplicar. Okay? L vezes 4 não vai criar o número 12, ok? Simplesmente vai copiar a lista L 4 vezes. Okay? Quer dizer que ela, neste momento, passou a ter 4 valores
neste caso idênticos. Okay? Isto às vezes é útil, nomeadamente para inicializar uma lista a zeros. Muitas vezes nós não sabemos quais são os valores que existem na lista, nós sabemos que a lista tem 5 valores. Okay? Para criarmos uma lista com 5 valores, nós, por simplesmente, criamos uma lista normalmente com o valor 0. Okay? Eu vou chamar aqui zeros, para ser uma lista de zeros, e coloco os 7 zeros. Okay? A partir desta altura, a lista zeros vale 7 valores, 7 zeros. Okay? Bom, normalmente, quando eu quero uma lista, não quero apenas passivamente olhar para ela, mas quero eventualmente alterá-la. E, por exemplo, eu posso querer que a lista zeros, afinal, este último elemento da lista zeros, eu quero que afinal valha -1. Como é que eu faço isso? Simplesmente digo que o último elemento da lista, e aqui o último elemento da lista posso obtê-lo de várias maneiras, posso obtê-lo por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, se eu souber o número de elementos da lista, posso fazer acedê-lo por 0, 1, posso acedê-lo por um número positivo, que será o comprimento -1, ok? Mas também posso acedê-lo pelo número negativo, normalmente será o que eu faria. Se eu quisesse ir ao último elemento, digo diretamente que quero ir ao último elemento e quero que este elemento passe a valer 7. Okay? Então, neste momento, a lista zeros já não vale tudo zeros, mas vale tudo zeros menos o último, que passa a valer 7. Por isso, eu posso aceder ao último elemento, quer para ler, a qualquer elemento, quer para lê-lo, quando eu faço, por exemplo, uma coisa deste género, zeros menos 1, quer para acedê-lo, saber quanto é que ele vale, quer para alterá-lo. Okay? Basta dizer, neste caso, afinal, não era 7, afinal é 8. Okay? Então, neste caso, a minha lista agora passa a ter o valor tudo zeros como anteriormente, mas o último, em vez de ser 7, passa a ser 8. Por isso, eu posso pegar numa lista, acrescentá-la, diminuí-la, desta maneira e alterá-la. Posso alterar os seus valores. No caso de alterar os valores, tenho que saber o índice. Okay? Professor, tenho só uma pergunta. Porquê que é a -1? Porquê que o professor pôs a -1? Os índices, os elementos da lista podem ser indexados por números positivos, a começar pelo 0. Este é o 0, este é o 1, este é o 2, é o 3, o 4, o 5 e o 6. Isto de trás para a frente, ou também da frente para trás. Começando por -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Ok? Por isso, em qualquer altura eu pode dar mais jeito de dizer eu quero alterar o último. Bom, se eu quiser alterar o último, posso primeiro perguntar quanto é que é. Já agora vamos alterar o último. Eu posso perguntar qual é o comprimento da lista. Zeros, ok? Posso perguntar qual é o comprimento da lista e quero ir ao último elemento da lista com este número. Então quer dizer que eu quero zeros, ok? E o último elemento será len de zeros. Sim ou não? Sim, sim. Não. Qual é o problema? Eles começam por 0. Os índices começam por 0. Quer dizer que o comprimento de zeros, que é 7, nós não podemos chegar ao sétimo. Temos que chegar ao sétimo menos 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? E por isso o último elemento será o comprimento da lista menos 1. Okay? Isto já posso fazer. Ou então, para evitar esta atrapalhada, quando eu quero saber exatamente quanto é que é, qual é o último, posso simplesmente dizer que quero o último. E o último tem um índice simples que é o menos 1. Está claro ou não? Bom, vou partir do princípio que está claro, ok? E vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui, sim, por cá, em termos desta. Digam, alguma dúvida? Sim, desculpe, não sabia se me estava a ouvir. Eu só queria perguntar, então len significa, indica-nos o último valor? Ou Não, indica... len indica o comprimento da lista.
Ah, ok. Ok, obrigada, professor. E vocês usam o comprimento da lista como índice. Claro que o comprimento da lista, se os índices começassem em 1, o comprimento da lista era o último. Mas como os índices começam em 0, o último elemento é o comprimento da lista menos 1. Por isso é que tem que pôr aqui este menos 1, ok? Ok, obrigada, professor. Ok. Bom, uma outra coisa que é interessante, ok? É criar uma lista. Isto é a ordem com que estou a dar, não é exatamente a dos slides, mas vai dar ao mesmo. Vocês podem definir uma série, ok? Imaginem que vocês querem escrever, querem pensar na lista, por exemplo, começa a 2, depois vão somando 3 de cada vez. 2, 5, 5 e 3, 8, 8 e 3, 11, 11 e 3, 14, 14 e 3, 17. Imaginem que vocês querem obter esta lista X. Ou por aqui T. Bom, uma maneira de fazer isto é fazer exatamente como eu fiz, ok? T é a lista que começa em 2, vai até 17, em saltos de 3. Mas há uma maneira mais simples de representar esta sucessão, digamos, aritmética. E essa maneira mais simples é através do chamado, uma série, uma sucessão, é através de uma instrução, de um objeto chamado range. Okay? O que é que faz este range? Faz exatamente isto que aqui está, enfim, com algum cuidado, em que nós podemos definir um range, podemos definir um conjunto de números, uma sequência de números, em que temos que dizer, aqui há várias opções. Se eu puser apenas range 3, eu vou pôr aqui o print, para ver o que é que ele faz. Não sei se por acaso consigo fazer isto. Ok, não. Para pôr uma lista, vamos lá ver, o range representa esta sequência. Para eu colocar uma lista com esta sequência, vou fazer, ok? Vou dizer que é uma lista, ok? E que dentro da lista, os elementos que tem são os obtidos no range 5. Okay? Bom, o que é que faz este range 5? Por acaso, não, é escusado pôr o 5. Vou fazer só isto diretamente. Ok? Por isso é uma lista sem ver, com o range 5. O que é que faz o range 5? Se o range tiver apenas um elemento, ele vai considerar que são todos os números, desde 0 até o número que aqui está. Isso será os números inteiros. Por isso será 0, 1, 2, 3, 4, até o último exclusivo. Ok? E por isso uma lista constituída por este range vai ter os números 0, 1, 2, 3 e 4. Bom, isto ainda está um bocado longe da lista que eu queria, que era 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Bom, para fazer isso eu posso dizer que quero a lista no range e agora em vez de um argumento dou dois argumentos. Dou o primeiro, que é 2, e dou o último. Neste caso, como eu não quero que seja o último é exclusiva, eu vou pôr 18. Para que vá até 17. Atenção que aqui tem que sempre fazer contas. E se eu puser a lista de 2 até 18, o que é que eu obtenho? Bom, tenho os números todos, 2, 3, 4 até 17. Já estou lá mais perto, só que eu queria que eles dessem saltos de 3 em 3. Se eu quiser que dê saltos de 3 em 3, tenho que colocar um terceiro argumento, que é o salto que ele tem que dar. Okay? Isto corresponde, este range corresponde a um conjunto que representa uma sucessão de números começados por 2, que vão saltando de 3 em 3, até chegar a 18 exclusivo. Ok? E por conseguinte, dá exatamente aquilo que eu queria. 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Ok? Por isso, este objeto range, vou traduzir por série, embora isto não seja uma tradução muito literal, este objeto representa uma série, o range representa uma série de números que, se tiver apenas um elemento, representa os números de 0 até esse elemento exclusivo, de 1 em 1. Se tiver dois números, vai desde o primeiro até o último é exclusivo de 1 em 1. Se tiver um terceiro argumento,
quer dizer que o número seguinte é sempre o número anterior mais a diferença, ok? Que é o terceiro elemento. Bom, isto permite fazer uma coisa, podemos agora, este é o caso mais simples, o número da frente, o número é o mais baixo, este é o mais alto, este é o limite, mas agora podemos fazer uma coisa do género. O que é ir de 2 até menos 7? Aliás, vamos começar pela razão simples. O que é começar pelo menos 4? Bom, não há razão para que o primeiro número não seja negativo e, por conseguinte, isto vai desde menos 4 até 18, de 3 em 3. Okay? Até aqui tudo bem. Menos 4, menos 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Já não chega ao 18. O 18 não aparece. Se eu começasse por menos 3, reparem que ele ia até ao 15, já não ia até ao 17, porque começando por menos 3 e dando saltinhos de 3, chega a 15, o outro seria 18, 18 já não conta. Okay? Já não pode ser porque o 18 está exclusivo. Bom, e por isso o primeiro elemento não há problema nenhum em ser negativo. O segundo elemento, vamos lá ver agora, voltando aqui ao caso inicial, ia 2 até 18 menos 3. O que aconteceu aqui? Enganei-me, ou por algum motivo põe aqui menos 18. O que é que vocês estão à espera que aconteça? Vazio? Bom, ele tenta arranjar números que comecem em 2 e acabem em menos 18, andando para a frente 3 de cada vez. Ok? Bom, mas o limite máximo é menos 18. Como 2 é maior que o limite máximo, a lista é uma lista vazia. Estão a ver? O que vocês podem querer, se calhar, dizer é que querem começar em 2 e ir até menos 18, mas de 3 em 3 para trás. E nessa altura o que fazem é pôr aqui menos 3. Ok? Começo, a partir da altura em que o salto ou o passo seja negativo, quer dizer que afinal o segundo elemento tem que ser mais pequeno que o primeiro elemento. Não fazia sentido, ok? E agora isto já aparece. Começa em 2, depois 3 para trás, 3 para trás, 3 para trás, menos 16. O próximo já seria menos 19. Menos 19 é mais pequeno do que menos 18 e por isso já fica fora do alcance. Ok? Nunca chega a o menos 18. Ok? Se vocês começassem por 1, ele ia até menos 17, mas se começarem por 0, ele só vai até menos 15, ok? O menos 18 já é exclusivo. Por isso, enfim, isto aqui há várias... Normalmente o que se faz é, por isso simplesmente dizer qual é o primeiro. O primeiro é 0 e ir até um certo valor. Isto é o valor, é a utilização deste objeto 90% dos casos. Às vezes quer-se ir até um certo limite. Às vezes quer-se ir até um certo limite com um certo padrão. E às vezes quer-se andar para trás, em vez de andar para a frente. E nessa altura o limite é menos 3, é o passo, chamado, o terceiro argumento, que é o passo da série, é negativo, e quer dizer que o primeiro tem que ser maior que o último para que ele vá andando para trás. Okay? Se quiserem os números negativos todos, o zero conta, por isso, de 0 até menos 7, o 0 aqui, se quiser só os números negativos, então começam por menos 1, vai de menos 1 até menos 7, com passo de menos 1, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 já não conta. Ok? Bom, deixa-me só ver o que é que queria. Esta noção de ranges, okay, pode ser aplicada também aos índices de uma lista. Okay? Suponhamos que a nossa lista, já não lembro o que é que tem na lista L, ok, vamos a lista L igual a, vamos criar aqui uma lista 1, 4, 2, 8, 7, 5, 9, 3. É uma lista qualquer, não interessa os números. E agora eu quero obter os elementos, um pouco como faço com os ranges, quero obter os elementos de 0 até 3. Ou seja, quero os elementos 0, 1, 2 e 3. O que é que eu tenho que fazer? Okay?
posso usar simplesmente esta noção dos ranges dizendo que quero, mas agora aqui com uma sintaxe diferente, quero de 0 até 3. Okay? Ou seja, isto é a mesma coisa que pôr... ok, se calhar melhor pôr assim, range, não sei se isto assim funciona, mas vamos ver. 0 até 3. Okay, não aceita. Mas vamos fazer da mesma maneira, ou o mesmo objetivo, dizendo que queremos os elementos de 0 até 3 como se fosse um range. Okay? E nessa altura o que ele vê é os elementos 0, 1 e 2, 3 já não conta, e os elementos 0, 1 e 2 é 1, 4 e 2. Okay? São os 3 primeiros elementos da lista. Da mesma maneira podem usar o terceiro argumento, que é dizer que querem desde o primeiro não, do segundo até ao oitavo, com o passo 2. Ou seja, querem este primeiro, ou aliás o 2, o 4, o 6, o 8. Enfim, para que o 8 apareça, eu posso ir até 9. Ok? Ou seja, vou ver todos os elementos que começam no índice 1, ou seja, começam no 4. Ok? Depois vão de 2 em 2, 2, 7, 9, até ao índice que eu aqui vou colocar. Tal como fazíamos nos ranges, ok? Lá está que agora podemos fazer um número, digamos, absurdo, que é, vamos até este número, ele não vai até ao fim, ok? Ele percebe que acaba, vai até onde pode, não é? Vai até, começa no 1, 2, 7, 9, aliás, onde é que ele estava? Desculpa, começa no 4, 8, 5, 3 e depois não há mais, ok? Vocês podem pôr um limite qualquer absurdamente grande, que ele só vai até onde pode ir, ok? Por isso ele aqui não aborta, não diz um erro, ele não tenta passar para o elemento, isto será o 1, o 3, o 5, o 7, ele não tenta ir ao 9 porque ele sabe que o vetor não tem 9 elementos, não tem o elemento de índice 9. Para aí. Okay? Isto pode ser útil para várias aplicações. Já agora, a ver se vocês veem o que é que isto quer dizer. O que é que acontece se eu for do 5 para o 1 para o com menos 1? O que é que isto faz? E agora, vamos ver o que é o L. Vai montar um array universo. Agora vou o L do 5 para o 1 com menos 1. Bom, ele começa no índice 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, por acaso começa com o número 5, vai andando para trás, 5, 7, 8, 2, 4, e chega ao 1 e já não aceita. Okay? Por isso ele só vai até 5, 7, 8, 2, este que é o índice 1 já não é aceito. Okay? E vai, no fundo, dando os valores por ordem inversa. Por isso, se vocês quiserem inverter uma lista, basta dizer que começam num ponto, no último elemento, vão até atrás do primeiro, vão até ao primeiro, se quiserem, andando para trás. Por isso, começam no último, vão até ao primeiro, andando para trás. Será que isto funciona assim ou não? Quais? Perdem este 1. Ou seja, começam no 3, 9, 5, 7, 8, 2, 4, mas depois perdem este 1. Porquê é que perderam 1? Porque vocês dizem que o elemento 0 é o último exclusivo. Se quiserem ir para além do 0, têm que pôr aqui um índice, por exemplo, menos 1. Ok? E neste caso, isto dá a lista invertida. Ok? A coisa que vocês podiam obter também. Desculpem, o que é lista? A coisa que vocês podiam obter também
simplesmente usando o método inverter, ok? Neste momento o L será a lista invertida. Ok? Esta aqui. Queria só ver aqui. Manter este. Se este for o L original, se eu fizer. Este aqui não estava a dar. Curioso. Se for 7 menos 1, tem a obrigação de dar. Ah, não gosta. Ok. Aqui não. Desculpa. Ele não gosta de pôr aqui números negativos no segundo, ok? Funciona bem, exceto o último, ok? Bom, mas isto é um detalhe. Se vocês, na realidade, se quiserem inverter uma lista, o que vocês podem usar é um método pré-definido reverse, ok? Bom, e sobre listas, e como é que se chega às listas? Acho que são... acho que tem aqui, já vimos listas, já vimos séries, já vimos como é que se chega, como é que se acede a elementos da lista, vimos algumas funções ou métodos pré-definidos para listas, nomeadamente o append, o reverse, foi só o append que vimos, foi append, reverse. Já agora, se nós tivermos duas listas e quisermos, vamos deixar isso para mais tarde, ok? Hoje é só, vamos começar pelo princípio. Já vimos séries de números, vamos ver então agora o que é que faz um for, ok? Suponhamos que vocês têm esta lista L, exatamente, e querem somar todos os números que aqui aparecem. Como é que vocês faziam isto? Bom, uma é usar a função pré-definida sum, ok? Se vocês usarem a função pré-definida sum, vocês somam todos os elementos do L, ok? Dá 39. Mas isto é batota, ok? Ou seja, neste caso funciona, mas noutros casos eu posso querer fazer uma coisa mais sofisticada. E por isso não quero usar esta função pré-definida e quero simplesmente usar uma maneira de fazer várias somas, ok? Bom, o que vocês querem fazer será 1 mais... Aliás, vou pôr aqui de lado, que é para se perceber melhor. O que vocês querem fazer é, se o L for este valor, o que vocês querem obter é dizer que o L, que a soma é igual a 1 mais 4 mais 2 mais 8 mais... Nunca mais acaba. Até chegar ao 3. Okay? É isto que vocês querem fazer. Bom, simplesmente vocês não têm têm uma instrução que soma dois números. Podem somar 1 mais 5, podem somar. Okay? Também podem somar 1 mais 4 mais 2. Também podem somar. Agora, o problema é que se a lista tem muitos elementos e vocês, se calhar, nem sabem quais são os elementos todos, vocês até podem tentar fazer o L0 mais, aliás, mais o L1 mais, imagina que isto tem 50 argumentos, vocês teriam que ir até o L50, por exemplo. E agora aqui tinham uma opção, que era escrever esta expressão, L0, L1 mais 2. Pior ainda, vocês não sabendo quanto é que era o valor, quantos números é que ela tinha, tinham que ir até o LN, se quiserem LN menos 1. E vocês não sabendo, na altura em que vão executar o programa, não sabendo quantos elementos é que têm, vocês nem sequer sabiam qual era a expressão que iriam escrever. Não sabiam se acabavam no 1, no 2, no 3, no 4, não sabiam onde é que ia acabar. Okay? E por isso tinha aqui o mesmo problema. Okay? Vocês querem fazer a soma, mas de uma maneira diferente, que é ir a todos os elementos da lista. Bom, como é que podem ir a todos os elementos da lista? Em vez de fazer uma soma enária, vocês fazem n somas binárias. Ou seja, querem dizer que a primeira soma é 1 mais 4. E a seguir,
se você já tiver o volume 1 mais 4, vocês só têm que somar aquilo que já cá têm com o seguinte. E a seguir, se já tem a soma que dá 1 mais 4 mais 2, só tem que fazer a soma seguinte mais 8. Até chegar ao fim e a soma igual a soma mais 3. E vão do primeiro até o último. Estão de acordo que isto dá o mesmo resultado? Bom, só tem aqui um problema. Isto não é sempre a mesma coisa, ok? Há aqui um padrão que se repete, mas falta, o primeiro não é bem igual. E por isso, o primeiro é melhor começar com soma igual a soma mais 1, que é o primeiro, depois a soma igual a soma mais 4, que é o segundo, ok? E agora já seria o padrão todo. Bom, este é o método normal para fazermos isto, só que tem aqui um problema que é qual é o primeiro valor da soma. Ou Não seja, tem. quando eu fizer esta primeira operação, ele vai pegar num valor que não conhece e soma-lhe 1. Qual é o valor que deve ter este primeiro valor de soma? 0. Okay? Não tem, não tem. Não, deve ser mesmo 0, ok? Ah, mas neste caso não tem ainda. Ou seja, se eu quiser fazer esta soma, eu vou obter a soma através de um conjunto de somas, pequenino, de binárias, ok? Desde que comece por 0 e vou somando todos os elementos 1 a 1. Ok? E por isso o que eu queria fazer era que esta soma somasse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, etc. Bom, mas eu posso não saber, obviamente que eu tenho um vetor, não sei quais são os elementos do vetor, mas sei que este 1 que aqui escolhi, não escolhi por acaso. Escolhi que era o L0. Desculpa. Eu escolhi, peguei na soma que é vazia e somei o primeiro. A seguir, somei o segundo. Ops. A seguir, bom, aqui nesta altura, somei o n-1. Admitindo que o n, neste caso o n é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? N igual a 7. Já vamos ver como é que fazemos isto tudo, não é? Por isso, somo o primeiro, somo o segundo, somo o terceiro e somo até o enésimo mais 1. Enésimo menos 1. Ok? E reparem que nesta altura do campeonato, o que eu estou a fazer é sempre a mesma instrução. A única coisa que muda é este índice. Ok? Por isso, como é que eu posso fazer esta instrução? Como é que eu posso fazer esta repetição de instruções sem contar? Porque eu não vou tentar fazer isto tantas vezes quantas as que eu quero. Quantas é que aparecem? Bom, é para isso que serve a instrução for. Okay? A instrução for, e a sintaxe é for i, or for x, v in qualquer coisa, bloco instruções. Ou seja, a instrução for tem esta sintaxe. For, v, in, conjunto de valores, executa um conjunto de instruções. Por conseguinte, o que ele vai fazer é repetir este conjunto de instruções para cada v, para cada valor v que apareça neste iterador. Vamos chamar isto um iterador, ok? É um conjunto de elementos no qual o v pode tomar valores. Bom, se nós queremos fazer esta soma, ok? Podemos fazer isto simplesmente dizer assim, quais são os valores v que eu quero calcular? Bom, os valores v que eu quero calcular são os valores v que estão nesta lista, na lista L. E por isso, simplesmente posso dizer que, em vez de fazer esta soma, vou pôr aqui, ainda não vou usar este número,
Eu posso dizer simplesmente que, primeiro, começo por pôr a soma igual a 0, ok? E agora vou fazer, fazer este conjunto de instruções. Como é que eu faço este conjunto de instruções? Digo que para cada elemento do vetor, eu vou somá-lo. Somo o primeiro, somo o segundo, somo o terceiro, somo o quarto. Por isso basta dizer que for v in na lista L, para cada elemento da lista L, eu vou pegar na soma que tinha e somar-lhe o elemento V. Ok? Como isto é um for, quando eu estou a terminal, ele fica à espera de eu dar mais instruções até a altura em que eu dou o segundo return e ele executa estas instruções todas e agora neste momento eu posso saber quanto é que vale a soma e vale os tais 39 que eu tinha visto que era a soma dos elementos, ok? Se não me enganei. Por isso, esta instrução, este conjunto de instruções, que no fundo é uma repetição até haver elementos na lista, ok? Enquanto houver elementos na lista, o que ele vai é fazer somar todos os elementos. Soma o primeiro, soma o segundo, soma o terceiro e soma até o fim. Ok? Também podia fazer isto de outra maneira. Quer dizer o seguinte, quais são, usando diretamente este L, ok? Eu queria fazer qualquer coisa do género. For, para todos os índices num determinado range, por isso, todos os índices desde 0 até n-1, ok? E por isso, como é que eu obtenho os números de 0 até n-1? Com aquele range que eu tinha falado há bocado. Começa no 0 e vai até o n-1, ou seja, vai até o n exclusiva. Por isso, para todos os índices, de 0 até 1, 2, 3, etc. Já agora, desculpem só uma coisa. Vou pôr aqui o soma outra vez igual a 0. Agora que eu faço isto. Por isso, começando com o soma igual a 0. E agora, indo a todos os índices 0, 1, 2, 3, o que é que eu tenho que somar? Soma igual a soma mais L com o índice que eu aqui coloquei. Ou seja, ou itero diretamente nos valores, e digo que quero somar os valores todos, ou itero através dos índices, e vou dizendo que quero todos os elementos com o índice I. Ok? Ups. O N não está definido, claro. Aqui neste caso eu teria que definir... aliás, há duas maneiras de fazer isto. Há duas maneiras de fazer isto. O N não está definido, mas eu posso definir. O N é o comprimento do L. Okay? E agora sim já posso fazer esta instrução. De I até de 0 até N. N neste caso é o comprimento do L, por isso o enésimo não conta, digamos, é o n-1, ok? Ele agora já sabe fazer a conta e dá exatamente o mesmo valor. Estão a ver? Por isso podem fazer. Esta é mais direta. Qual é que é? Esta é mais direta, quando queremos ir a todos. Esta tem mais possibilidades, porque eu, com esta posso definir, por exemplo, eu não quero somar os índices todos. Quero só somar os valores com índice par. Quero L0, quero L2, quero L4, etc. Como é que eu fazia isto? Começava com soma igual a 0, n igual a len, comprimento. Agora quero somar só os elementos com índice par. For i, in, range. Como é que eu digo todos os elementos desta lista com índice par? Bom, hão de começar no 0, vão até onde forem. Eu posso pôr aqui um número muito grande, até o fim, mas quero que sejam em números. Desculpem, também não convém exagerar. É por isso que quero que vá até o último elemento, que é até o n, não é de 0 até n, o n já não conta, com saltos de 2.
Aqui tem que ser um parágrafo. Okay? O que é que deu agora a soma? 19. O que é que são 19? Bom, é 1 mais 2, 3. 3 e 7 são 10. 10 e 9 são 19. E já não há mais. Ok? Por isso, tem várias maneiras de fazer, usar estes ranges dentro de um for. Okay? Podem usar o for com... aliás, o for pede sempre... Recapitulando. A primeira linha do for é sempre for, palavra reservada, um número ou uma variável, que vai ser uma variável interna, digamos, ao ciclo do for. In, quer dizer que esta variável vai tomar os valores que aparecem no iterador. Okay? O que é o iterador? Pode ser uma lista, como fizemos aqui há bocado, for i, in, uma lista, e nesta altura a variável vai tomar todos os valores que aparecem na lista, ou pode ser um iterador, pode ser um conjunto, uma série de números, em que a variável vai tomar os números definidos nesta série. Normalmente esta variável, quando são os números definidos na série, há de ser o índice de um vetor. Okay? Em vez de ser no vetor, vai ser nos índices do vetor. Nos elementos cujo índice são definidos neste iterador. Okay? Bom, e agora eu vou-vos perguntar, como é que vocês... Esta é a pergunta sempre que aparece, que faz sempre confusão. Como é que vocês calculam o fatorial? Vocês querem calcular o fatorial de n. Ok? Imaginem que vocês querem calcular esta função. O que é o fatorial de n? Vamos passar aqui outra vez. O que é o fatorial de n? Bom, o fatorial de n, vocês já sabem, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes n. Está bonitinho. Bom, você tem o mesmo problema que tinham aqui. Há duas coisas diferentes. Uma é que vocês obtêm o anterior multiplicando e não somando. Ok? Por isso, podem pensar que em vez de fazer isto, vocês podem começar com fact igual a fact vezes 1, depois o fact igual a fact vezes 2, 3 pontinhos, fact igual a fact vezes n. Okay. Bom, temos aqui uma coisa muito semelhante ao que tínhamos aqui. Por isso temos sempre que multiplicar o anterior pelo seguinte, ou seja, em vez de fazer uma multiplicação enária, vocês fazem n multiplicações binárias. Ok? Porque é aí que podem controlar. Bom, o que é que vocês têm que fazer aqui? Mais. Como é que vocês começam este conjunto de iterações? Quanto é que é o valor inicial de facto? Aqui já não pode ser 0, ok? Se a vossa operação é a operação de vezes, tal como a operação de mais, vocês têm que usar o elemento neutro da operação. No caso da soma, o elemento neutro da soma é 0. No caso da multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é 1, como estava a dizer, não é? Por isso, vocês têm que começar a fazer isto e agora têm que dizer for o quê? In o quê? O que é que vocês têm que... Bem, podem pôr aqui um número qualquer, for v. E agora querem que o v tome estes valores 1, 2, 3, 4, 5, até r. Como é que vocês põem... Que expressão é que vocês põem aqui? Dá para usar o range? Já vimos que dá, não é? Então seria o range de Ok. 0? Range. Comecem com o valor. 0. Querem que multiplicar de 0? Não querem multiplicar de 0. Exato, porque...
Por isso, começam no 1 e vão até quanto? N mais 1. Não, exato, N mais 1. Ou seja, o N mais 1 já não conta. Não é só, vão até o N. E vão de 1 em 1. Está a ver? Então, é isso mesmo que vocês vão fazer aqui. Começam por dizer que o fatorial igual a 1. E agora, se quiserem o fatorial de 8, vocês têm que dizer é, vamos pôr aqui n igual a 8, querem o fatorial de 8. E agora o que têm que fazer é for v in range de 1 até n mais 1, fact igual a fact vezes v. Nesta altura, o facto no final há de ser este valor. Bom, a função existe, mas tem que importar o mate primeiro. Não sei como é que ele chama, mas ele vai dizer. Eu acho que é mais fatorial de 8. Professor, em vez do N tem que ser o M. Pois assim ele não vai lá. Não é exatamente o mesmo valor. Ok? Por isso, se quiserem o fatorial de 20, já é um número um bocadinho grande, mas ele não se atrapalha, podem fazer exatamente como o mesmo programa de há bocado. Aqui só tem que pôr aqui 21. Tem exato. Ups. De 1 até 21. Ah, não. Desculpem. Se querem o fatorial de 20. Ups. O professor tinha posto que antes era o valor antigo e tinha Não, o tem valor. que começar com 1. Ok? Só depois de começar com 1 é que posso fazer esta operação. Senão estou sempre a multiplicar o que tinha antes, ok? Ups. Ok? Isto já é a mesma coisa que exatamente o mesmo valor, ok? Reparem que eu agora, se fizer outra vez a mesma instrução, que era o que eu estava a fazer da asneira, quanto é que dá o facto? Um fatorial de 20 ao quadrado. Pois, dá isto, não é? Que deve ser o fatorial de 20 ao quadrado, já agora podemos ver isso. Enfim, são números. Ou seja, cada vez que eu estou a fazer um número, dá exatamente isso, ok? Muito cuidado, que quando vocês fazem um for, ok? Em que dizem que o facto é igual a facto, esta é chamada variável de acumulação. A variável de acumulação é a variável de acumulação anterior, vezes ou mais, uma operação qualquer, tem que garantir que a variável de acumulação, aquela onde vocês vão guardando os resultados intermédios, tem que começar antes do for no valor neutro da operação. No caso de ser um vezes, o elemento neutro da multiplicação é o 1. No caso da soma, como era aqui, o elemento neutro da soma é o 0. Quer dizer que a primeira vez que vocês fazem isto, ficam com o valor de V. Porque o primeiro elemento que vocês usam é o elemento neutro da multiplicação. Ok? Bom, já espero que tenham percebido para que é que serve um for, ok? Por isso, a sintaxe, como eu vos disse, é esta que aqui está, for v in iterador, for var in iterador, tem aqui um bloco de instruções, que eu vou pôr assim. Nestas instruções, vocês podem incluir a variável, ok? Sendo certo que a variável vai tomando os valores do iterador, que estão no iterador. Okay? Se o iterador for uma lista, a variável vai tomar os valores de uma lista. Se o iterador for um range, a variável vai tomar os valores da série representada pelo range.
Bom, acho que uma vez feito o for, acho que, percebido o for, acho que podemos fazer um problema que é o seguinte. É o problema que está nos slides. Acho que é aqui este aqui que me interessa. Okay. Suponhamos que vocês têm um conjunto de temperaturas medidas ao longo do mês. Okay? T é este vetor que aqui está. São as temperaturas que vocês mediram ao fim de vários dias. Por isso, o length de T é 31, quer dizer que este mês tinha 31 dias, vocês mediram 31 dias a temperatura. Isto devia ser do verão, porque é 24, 25, 23, 27, 27, 29, 28, enfim. Há aqui valores à volta dos 20. Entre o 20 e poucos e o 20 e muitos. E a pergunta que vos fazem é qual é o valor médio da temperatura ao longo do mês. Como é que vocês resolviam este problema? Usamos o for. Primeiro, o que é que o problema fala? Fala de um valor médio. Como é que se calcula um valor médio? Será que isto é específico para esta temperatura? Não. No fundo, o que vocês querem fazer é uma média de quê? Dos valores que aparecem num vetor. Okay? Isto acontece muitas vezes. Dado um vetor, vocês querem calcular a média do vetor. Por acaso, neste caso, o vetor é temperaturas e vocês querem calcular a temperatura média. Mas, em geral, o que vocês, neste caso, querem fazer é a temperatura de um vetor. Então, vamos criar aqui uma função que calcula exatamente a média. Dado um vetor, eu vou-lhe chamar V, eu vou calcular a média de um vetor. Já agora, com todos os matadores, calcula a média do vetor V. Bom, como é que se calcula a média do vetor V? Então, nesse caso. É somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos que temos. Ok, por isso a primeira coisa é saber quantos elementos é que temos, não é? Como é que eu sei quantos elementos é que temos? Fazemos o len de T. Okay? Cá está uma situação em que, à partida, eu não sei o que é que vou calcular a média, não é? Por isso a primeira coisa que eu tenho que pegar é no argumento que é passado, ou no parâmetro, e a primeira coisa que eu quero calcular é o comprimento deste argumento, ok? Bom, e agora calculo a soma, não é? Bom, podia fazer aquele truque do sum, não é? Mas vamos fazer isto como fazíamos antes, que era a soma igual a 0, e agora for V in V grande, fazer isto desta maneira, o que é que vocês têm que fazer? Soma. Estão de acordo? Está claro ou não? Para que eu usei aqui dois Vs. Um é o valor, outro é o vetor, ok? E normalmente vetor escrevo com letra grande e números escrevo com letra pequena. Isto são convenções, ok? O que é importante é que o sistema percebe que este V pequeno é diferente do V grande. São variáveis diferentes. V é uma variável. Desculpa? Professor, Diga. como é que o professor vai ver o comprimento do V grande? Não existe nenhum V grande, não existe nenhum conjunto V grande. Existe. O V grande é aquele que eu vou perguntar. Ou seja, mas ainda não. eu quero saber a média. Tinha aqui o T, não é? O T existe, por isso eu quero calcular a média do T. Ok? Então ali em vez do V grande não devia estar um T? Hã? Então ali em vez do V grande, em todos os lugares onde está V grande não devia estar um T? Não, porque eu posso querer chamar a média do A grande.
Uma coisa Então, é mas tem o parâmetro. que definir o V grande. Uma coisa é o parâmetro. Eu estou a fazer esta função sem saber a que é que vou calcular a média. Sei só que vou calcular a média de um vetor. Ok. Okay? E vou chamar este vetor V. É da responsabilidade de quem chamar esta função dar o vetor que quer. Isto vai funcionar para qualquer vetor, não é? Sim ou não? Porque, atenção, uma coisa é o parâmetro V, que é o valor, que é o vetor que eu vou usar na função. Outra coisa é o argumento com que eu vou chamar a função. Para argumentos diferentes vou ter vetores diferentes. Não é? Mas a função que eu calculo é sempre da mesma maneira. Bom, e finalmente, já agora, a média. Posso fazer já o que é o que eu vou retornar? É a soma a dividir por N. Não está erro nenhum. Posso calcular a média, mas se eu puser a média do T, ele dá-me este valor e eu agora fico na dúvida, será que está bem calculado ou não? Bom, para estar isto bem calculado, é bom princípio fazer aqui a média de um vetor qualquer, por exemplo, o A, suponhamos que o A é um vetor que eu saiba calcular a média. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a média deste vetor? Podemos fazer a média de A. Exatamente. Quanto é que é? Só para eu testar se a função está bem 3. calculada, não é? É 3. Porque eu com esta média, sei lá, não vou fazer esta conta à mão, não é? Só quero fazer... É 3. Só 3. A média deve dar 3. Bom, se isto der 3, muito bem. Se não der 3, tenho que ver o que é que fiz de errado. Ok, deu 3. Não tem problema, ok? Claro está que isto aqui, para calcular uma média, eu tenho que ter mais cuidados. Por exemplo, o que é que acontece se eu disser a média de um vetor que não tem elemento, que tem um elemento apenas? Por exemplo, média de 7. Isto funciona? É 7. A partida devia ser 7, não é? E a resposta dá 7. Calculou o primeiro, não há mais, divido por 1 e obtenho 7. E se eu fizer um vetor que não tem elementos? Qual é a média de um vetor que não tem elementos? Vazio. Ao 0. Division by 0. Porquê? Bom, eu calculei aqui o comprimento do vetor, a soma tudo bem, não somei nada, não é? Mas depois dividi por 0. Eu não gostou de que eu dividisse por 0. Ok? Por isso, e não vamos ver o cuidado, mas temos que ter algum cuidado quando definimos funções de ver os casos todos, nomeadamente no caso de somas ou de médias, o que é que acontece quando a média é a média de um conjunto que não tem elementos, ok? Bom, mas vamos deixo só aqui um alerta. Bom, e por conseguinte, estou convencido que esta função média está correta, ok? E por conseguinte agora posso fazer outra coisa que é mais interessante do ponto de vista da estatística. Vocês sabem o que é o desvio padrão ou não? Sim. Ok? Ou seja, se vocês tiverem o B igual a 3, 3, 3, 3, 3, se tiverem um vetor A e um vetor B, a média do A é 3. A média do B também é 3. E, no entanto, vocês acham que o A e o B não são bem a mesma coisa, ok? O A varia e o B é constante. E muitas vezes vocês querem saber exatamente quão variável são estes valores, não é? Por exemplo, suponhamos que vocês estão a construir, estão a produzir tubos, ok? E esses tubos têm um determinado comprimento que é suposto vocês terem. Ou seja, alguém vos pede, eu quero tubos de 5 centímetros. Bom, o processo de construção não é perfeito,
e às vezes aparecem com 5,1, outras vezes aparecem com 5,03, aparecem, enfim. Há sempre um errozinho entre o valor que ele devia ter e o valor que ele efetivamente tem. Lá está que se o processo de construção fosse perfeito, o valor era sempre, a média, digamos, era exatamente igual ao valor. E o desvio padrão seria zero, ou seja, nenhuma das peças se desviava em relação àquilo que ela devia ser. Okay? Mas imaginem que vocês têm aqui, vou dar aqui um exemplo. Vocês já deram o desvio padrão ou não? Sabem o que é isso? Ok, vamos ver aqui um exemplo. O que é que acontece neste 1, 2, 3, 4, 5 em relação ao desvio que existe destes elementos em relação à média? Bom, o primeiro é 1 menos 3, o segundo é 2 menos 3, são os desvios, não é? 3 menos 3, 4 menos 3, 5 menos 3. Ou seja, vocês num caso têm isto, e agora querem medir de alguma forma o desvio. Idealmente vocês tinham 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3, ok? Bom, este é o caso do A, este é o caso do B. Bom, aqui o desvio do B, obviamente será zero. Isto são zeros que aqui estão, qualquer maneira de juntar os zeros dá sempre zero. Mas aqui não é zero, ok? E aqui tem um problema que é o seguinte. Quando é zero, dá zero. Agora, o desvio ser a menos ou o desvio ser a mais, para mim é igual, ok? Por isso, o chamado desvio padrão não olha se o desvio é para menos ou o desvio é para mais. E por isso, 2 em relação a 3 tem o mesmo desvio de 4 em relação a 3, que é um desvio de 1. E para garantir que estes desvios são considerados dessa maneira, tenho várias maneiras de fazer isto. Podia tirar o valor absoluto, mas na realidade o que se tira são os quadrados. Okay? O quadrado de menos 1 é igual ao quadrado de 1. É a mesma coisa para todos eles. Por isso, se eu elevar ao quadrado, tenho a certeza que o zero continua a ser zero e um desvio negativo é igual a um desvio positivo do mesmo tamanho, digamos. Bom, e se eu quiser saber o desvio quadrático médio, já tenho aqui o quadrático, só tenho que fazer o desvio padrão, só tenho que somar isto tudo e dividir por n. E depois, no fundo, dividir, neste caso, por 5. Ok? E por isso, a minha fórmula, vamos ver se conseguimos definir aqui o desvio padrão. O SQ, eu dou um valor V, dou um vetor V, e agora o que é que eu preciso saber para construir esta expressão que aqui está? Calcula o desvio padrão do vetor V. Por isso, já vimos, temos aqui uma soma, não é? Esta soma vamos fazê-la quantas vezes? O número de vezes o comprimento de A, neste caso. Como é que... O comprimento do que aparecer aqui, não é? Sim, A primeira coisa que eu tenho que calcular é o comprimento, não é? E agora? De onde é que vem este menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3? É a média. É o Ok? valor da média. Média é igual a média de V. Por isso já tenho o número n,
Já sei quantos elementos é que faço. Por isso, o que é que eu tenho que fazer? For. Agora tenho que fazer esta soma, não é? Querem ir pelos valores ou querem ir pelos índices? Talvez pelos valores. Para cada V no vetor, o que é que eu tenho que calcular? Desvio é igual ao desvio. O desvio. É uma soma. Soma com quê? É soma dividido por Hã? Este 1, 2, 3, 4, 5 são os valores V, não é? V menos média. Ao quadrado. Estão a ver? Nesta altura, se tudo corresse bem, somava este, depois somava este, depois somava, etc. O que é que falta aqui? ir o D inicial. Definir o D. Ok? Sempre que vocês fazem o D é a variável de acumulação, a variável de acumulação tem que sempre começar com o valor neutro da soma, da operação que é feita. Ok? Isto tinha que começar com D igual a 0. Nesta altura tem esta soma toda. Esqueci-me por acaso de uma coisa que é, como isto são quadrados, depois para ter a mesma dimensão, isto é o SQRT disto, ok? Tem que tirar a raiz quadrada da soma dos quadrados, ok? Por isso, quando vocês chegarem ao fim, tem a soma dos quadrados, só tem agora que calcular o D igual a math.sqrt de D, tiram a raiz quadrada e dividem. Aliás, até podem fazer logo isto diretamente. Return. Retornam a raiz quadrada de D a dividir por N. Por aqui, isto como parênteses, como comentário para poder correr o programa. O professor ainda não importou a matemática. Ok? Importei aqui, mas não importei no sistema, por isso vamos pôr aqui import math. Estava-se a queixar. Já agora, o import math. Tudo que é importações, isto é conversa, tudo que é importações pode vir para o princípio, não é? Não posso importar duas vezes a mesma coisa, ou não gosta. E pronto, a princípios deve estar correto, não é? Bom, como é que eu vejo isto? Desvio padrão faz umas continhas, não é? Por exemplo, se for, imaginem que é isto. Vamos pôr aqui o B, o C igual a 1, 2, 3. Qual é o desvio padrão deste valor? 1. Não é 1. Não, a média é 2, estão de acordo? Por isso, este contribui com 1, este contribui com 0, não é? 2 menos 2 elevado ao quadrado é 0. O 3 é 3 menos 2 é 1, ao quadrado é 1. Por isso, a soma disto deve dar 2. 2 ao quadrado, a raiz quadrada de 2 é dividir por 3. Bom, vamos ver se isto acontece. Já agora, quanto é que isto é? Math, raiz quadrada de 2, SQRT de 2, a dividir por 3. Estou à espera que o desvio padrão disto seja este valor. Bom, vamos ver se dá ou não. De C, neste caso. Deu. Ok? Quer dizer que não me enganei nas contas. Um número que dê, um desvio padrão que dê 0. O que é que é? É uma constante. Vamos criar aqui uma constante. Criar uma constante que é constituída por 31 valores de 20.
Como é que vocês escrevem, como é que criam um vetor que tem 30 vezes 20? Vamos aí 20, fechamos os parênteses e multiplicamos por 20. O professor tinha dito quantos valores? 30, por hipótese, ok? Suponhamos que vocês tinham 30 dias no mês, não é? E aquilo estava perfeitinho, era sempre 20 valores, ok? 20 graus. Eles tinham sempre 20 graus. Qual é a média deste valor? A média deste? É 20. Bom, tem que ser 20, se não der 20, eu fico admirado, não é? E o desvio? É 0. Não gostou? Reparem que o A não é a mesma coisa que o A contínuo, ok? E a seguir ao D também é diferente de parênteses. Não, isto está certo. O que é o parêntese? Não, o D está bem. É um argumento da função. Dá 0, ok? Por isso está o que eu esperava, não é? Um vetor constante, a média é o valor que é constante e o desvio é 0. Não há desvios nenhum, não é? Ok, já agora, e por isso acho que dá para perceber para que é que serve um for, já aplicaram o for em alguns casos. Vou só fazer aqui um cuidado que é preciso ter. Suponhamos que vocês definem uma função f de x, ok? E dizem que na função f de x, o x é igual a 2x e return x. Ou seja, o que acontece quando vocês usam este argumento x, ou seja, agora vamos fazer isto. Aliás, esta função é fácil, é o dobro, não é? Acho que nós definimos esta função como o dobro, ok? Recebemos um argumento de x, vamos fazer isto com todo o cuidado. Vamos criar uma variável que é o dobro de x e retornamos o y. Ok? Vamos fazer isto com todos. Isto não tem nada de especial, já fizemos isto antes. Se fizermos isto, ou se chamarmos o dobro, se pusermos o x igual a 4, e se perguntarmos quanto é que é o dobro de x, a resposta será 8. E quanto é que vale o x nesta altura do campeonato? O que é que 4. É 4. Continua a valer 4. Continua a valer 4. Eu peguei no x, multipliquei, tudo bem. Agora vou fazer aqui uma pequena alteração. Vou pôr aqui o x e aqui o x. Agora já muda, volta a ser 8, que a nova variável x tem outro valor. Ok? Continuo a dizer que o x é igual a 4. Tá bom? E agora Tá. chamo o dobro de x. Continua a ser 8, não é? Quanto é que vale o x? 8. Pois. É porque está... É só porque está dentro da função, ou não, professor? Exato. O que é que acontece se eu usar o x dentro da função? Continua a ter o mesmo valor. Repara, apesar de ser aqui o x, etc., este primeiro x é o argumento, ou um parâmetro da função, e a primeira vez que é usado, ele vai ser usado a criar uma variável nova. Ok? Esta variável é uma variável nova. E esta variável nova começa e acaba com a função. Quer dizer, Dá esse mesmo valor, não quando, é? x acaba, quando a função acabar, esta variável x acabou, e este x que aqui está é o x que havia antes. Ah, pois. Ok? Não se confundam a maneira como se passam os parâmetros, ok? Agora vou fazer uma coisa diferente, que é def duplo, e vou fazer aqui vou chamar aqui um vetor v, ok? E aqui o que eu faço é o seguinte, for v in v, vou pôr aqui o u, a ver se vocês percebem o que é que eu estou a fazer. For v in v, u ponto append 2 vezes v.
return U. É um vetor que tem, cujos elementos são o dobro dos que estão no V. Ok? Então, de acordo? Começo com o vetor vazio e depois vou acrescentando o dobro de cada elemento de V. Ou seja, se o meu V for 1, 2, 3, 4, falta aqui o parente, então o duplo de V, se tudo correr bem, será... não correu bem, porque eu esqueci de importar a função, ou executar o fecheiro, duplo de V, é isto que eu quero, não é? O V vale 1, 2, 3, 4. Desculpa, esquecem isto. Por isso, o V vale 1, 2, 3, 4. O duplo de V vale 2, 4, 6, 8. E quanto é que vale o V? 1, 2, 3 e 4. Não mexi nele, não é? Agora vou fazer uma coisa parecida com o há bocado, que é, vou pôr aqui o V e aqui o V. Fazer o append V. Ok? Por isso tenho o V que vale 1, 2, 3, 4. O duplo de V, como é que é? Duplo V do zero. Duplo de V. Isto agora está-me aqui a estragar a... Porque está ali definido ok. o V para uma lista vazia. Exato, ok? O que acontece se eu fizer assim? Agora, não vou fazer isto, porque obviamente aqui o que eu faço é pôr vazio e depois... não, mesmo assim isto ia dar... Começo com o V vazio e depois para cada... ok. Aqui faço uma grande confusão, não é? Vamos pôr aqui... este exemplo não é um bom exemplo que eu queria fazer. Este exemplo não é... Bem... Não, vamos fazer assim. Vamos fazer U igual a V. Assim é que é. Assim já dá. E agora faço U igual a vazio. Não, o que é que quero fazer? Quero que... deixa-me saber só o que é que eu queria fazer para mostrar aqui o exemplo. Vou alterar aqui o V. Vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer isto de uma maneira diferente, para não fazer. Por isso, for I in range, for in range de len de V. Por isso, para todos os valores, vou dizer que o VI é igual ao V de I vezes 2. Não consigo ver bem. Por isso, o que eu digo é que para todos os valores de V, os índices, não é? Eles passam a ser o dobro. Dá para entender ou não? Por isso, para o zero, o V0 passa a ser o V0 vezes 2, o V1 é o V1 vezes 2 e por aí adiante. Estão de acordo? Ou seja, se o meu se o meu V for 1, 2, 3, 4, o duplo
de V a 2468, tal como eu esperava, não é? E quanto é que vale o V agora? Continua a ser 1, 2, 3, 4. Afinal, não é. Ok? Bom, é isto que eu vos queria chamar a atenção, que é o seguinte. Quando os argumentos são argumentos simples, números, a variável, por exemplo, quando o x é simples, este x que aqui aparece é criada uma variável nova. Ok? E por isso não se confunde. Quando os elementos são complicados, imaginem que o vetor tinha 1 milhão de posições. Vocês não queriam construir um outro vetor com 1 milhão de posições. Às vezes querem mesmo. E por isso, o que ele faz é o seguinte, quando ele passa este objeto, se o objeto for um objeto complicado, ele altera mesmo no objeto. Quer dizer que o objeto que vocês tinham foi alterado dentro da função. Se vocês não quiserem que o objeto complicado seja eventualmente alterado dentro da função, o que vocês têm que fazer é escrever qualquer coisa do género v igual a v.copy. Assim acho que já deve dar. Deixa-me só confirmar. Está o V pequenino. Ok. Ok. Por isso, se o vosso objeto for simples, vocês podem criar uma variável com o nome do objeto simples e esta variável não se confunde com o objeto. Se o objeto for um objeto composto quer dizer, um objeto complexo, uma lista ou coisas mais complicadas ainda que iremos ver. Se vocês não tiverem cuidado, vocês estão a mexer no próprio objeto. Para vocês não mexerem no próprio objeto, têm que criar uma cópia do objeto e trabalhar na cópia do objeto. Assim, tudo o que vocês fizerem é a cópia do objeto que estão a mexer. Ok? Por isso, vocês têm o valor 1, 2, 3, 4, manipulam aqui dentro, mas manipulam a cópia do 1, 2, 3, 4. Quer dizer que o objeto 1, 2, 3, 4 mantém-se como 1, 2, 3, 4. Ok? Bom, por isso isto não é... isto demora tempo a perceber a diferença, mas é importante vocês, enfim, alertar-vos desde já que o que o Python passa como argumentos são objetos. Se o objeto for simples, qualquer variável com o nome do parâmetro substitui esse objeto. Se o objeto for complicado, se vocês não querem mexer no objeto propriamente dito, vocês criam uma cópia e mexem na cópia. E nesse caso, o objeto com que vocês chamaram a função não é alterado. Ou seja, neste caso, diz-se que se passa o argumento por valor e neste caso passa-se o argumento por referência. Ou seja, vocês referem o objeto que querem mexer e dentro da função mexem nesse objeto. Se não quiserem mexer nesse objeto, criam antes a cópia. Ok? Bom, isto para já fica como alerta, não vamos usar isto com muitas vezes, mas ainda vamos usar isto algumas vezes, por isso é preciso terem cuidado com o que é que estão a fazer dentro das funções para não alterarem os objetos que são passados como argumentos. Okay? Se vocês bom, basicamente é isto, ok? Não vou avançar muito mais. Bom, acho que era o que eu queria dizer por hoje. Vocês têm os acetados, os slides da aula, podem mais ou menos ver o que é que... Eu acho que segui mais ou menos o que está nos slides, com algumas diferenças, obviamente, quando estive aqui a fazer estas explicações, mas espero que tenham percebido. Não sei se querem tirar alguma dúvida. Foi claro? Acho que está tudo, professor. Olha, já agora, o que não está claro, não sei se vocês viram, mas já agora vou-vos mostrar, antes de acabar isto, antes de acabar a aula, vou-vos mostrar o site da cadeira, não é? Só para verem o plano das aulas, ok?
Já mostro, já os ponho aqui. Por isso. Só para vos mostrar o que é que vos espera. Estão a ver o site, não estão? Sim. Sim. Ok, por isso, no plano, neste plano, estamos aqui hoje a 30, não é? Quer dizer que hoje estamos a ter a aula teórica de manhã e a aula teórico-prática às 2h30, não é? Mas reparem que não há aulas, os turnos de quarta-feira não têm aulas, ok? Porquê? Porque quinta-feira é feriado e por isso o que vamos fazer é atrasar as aulas práticas para a semana depois da Páscoa. Ok? Por isso, a mensagem curta é: amanhã não há aulas. E as aulas depois recomeçam, os turnos todos normalmente, de acordo com o plano, ok? Quer dizer que vamos andar um bocadinho avançados nas teóricas em relação às práticas, mas depois há aqui uma teórica que nós paramos um bocado. Digam. Professor, eu só queria dizer que cortou um bocadinho e nós não conseguimos perceber tudo o que o professor Por quer isso, a mensagem simples é: amanhã não há aulas. A mensagem um bocadinho mais elaborada é que a aula da manhã será dada, será dada em sincronismo os turnos de quarta e quinta-feira, não é? Que são dados no dia 7 e no dia 8. A aula que nós demos hoje, teórico-prática, depois é só feita nos dias 7 e 8. Depois há aqui uns X que é basicamente não avançar a matéria e alguns aqui, depois começa tudo mais ou menos em sincronia. Ok? Por isso, a razão simples é esta. A razão simples é, obviamente, que quinta-feira é feriado, sexta-feira é feriado, para não haver o turno de quarta-feira muito à frente dos outros, atrasa-se o turno de quarta-feira. Está bom? Bom, e acho que não há assim muito mais a dizer. Professora, Digam. o nosso curso queria expor uma situação que está a acontecer. Nós temos teste de Química Inorgânica dia 14 do 6, até às 19 horas, e o seu teste seria às 19 horas no mesmo dia, e visto que é presencial seria impossível nós conseguirmos ir até à faculdade no mesmo dia. Eu não vou conseguir mudar estes testes foram marcados dia 14 de junho? Certo. Estes testes foram marcados para todo, é que não é só os vossos cursos, tem o mecânica, tem ambiente, tem você é química e bioquímica, não é? Tem ambiente, tem civil, isto foi marcado já há não sei quanto tempo. Por isso, acho que vocês têm que expor isto em relação ao outro... Certo, nós também falámos... Já fizemos isso e o professor disse que não poderia alterar o teste, visto que não há compatibilidade com o plano curricular da cadeira. Não estou a perceber. Porque o professor disse que o teste teria de ser num certo período de tempo, visto que nós temos uns testes práticos e o professor não consegue fazer na semana a seguir. Daí a perguntarmos... Na semana a seguir, não posso fazer no dia 15, 16, 17? Também temos testes nesses dias, é por causa disso. Pois, não sei. Não sei. Nós gostaríamos de propor para dia... Desculpa, Tiago, a nossa preocupação não é mesmo se fosse tipo, temos uma carga gigante e se o professor podia ponderar assim, abrir um bocadinho o horário. A questão é que é mesmo, eu diria que é fisicamente impossível acabar um teste às 7, ligar o computador na faculdade todos e às 7. Não sei o que é que vos posso dizer, porque eu não posso mudar um teste que envolve civil, envolve mecânica, envolve ambiente, envolve não sei quantos cursos, ok? E este teste foi marcado centralmente, por isso, bem, até o dia 14 de junho alguma solução se há de arranjar, eu vou tomar isso em conta. Qual é o curso que é afetado? Engenharia Química? Química Inorgânica. Não, o curso é o MECO, é Engenharia Química e Bioquímica, sim. O curso é Engenharia Química e Bioquímica, não é? Por isso o curso de Ciências da Vida não é afetado, não é? Isto também é dado para a licenciatura em Ciências da Vida, não é? É a Ciências da Vida? É Biologia Celular e Molecular. Exato, desculpem. O departamento é que é Ciências da Vida, não é?
É a licenciatura em Biologia Celular e Molecular. Esse não tem esse problema. Não, professor. Acima disso. Bem, eu vou pôr essa questão, digamos, a coordenação do curso, como é que se pode resolver isso. Obrigado, Eu acho professor. que isso nós estamos a mudar esta que envolve não sei quantos mil cursos. Mudar a hora, à partida, não terá problema. Vocês têm o outro curso, o outro turno às 7, não é? Sim, e é um teste prático, portanto teria que ser presencial. O vosso tem que ser presencial. Certo, porque é um teste prático. Mas este também é presencial. Espero eu. Peço desculpa, é online. Eu confundi as duas cadeiras. O online e a Química Inorgânica teria que ser online. E porquê que tem que ser às 7 da tarde? Pois, não. Não interfere com outras aulas, professor. Nesta semana já não vai Nós haver temos aulas nesse dia também. Nesta semana já não vai haver aulas. Na realidade, não é? Quem é que vai dar aulas nesta semana? Ainda há as aulas. Ainda há. Sim, mas é de avaliação. Ainda há, até dia 17. Não, o problema é assim, como Não, ainda o período de existe avaliações eventualmente começa aulas, dia 18, dia 18 a 24. como há aulas, eu sei que lá no planeamento, como há aulas, eles puseram o teste às 7 da tarde, para ter muitas salas livres, etc. Não é? Mas no vosso caso, se o teste for online, não precisam ter salas livres, pode fazer de manhã ou princípio da tarde, qualquer coisa. Não é? Tenho que falar, não posso resolver neste momento a questão. O vosso teste é de quanto tempo? 1h30, acho eu. Pois, não sei, acho que tem que se resolver isso, provavelmente antecipando o vosso teste para a parte da manhã ou qualquer coisa. Vocês têm aula de manhã? Temos. Só os de Química, não é? Sim. Só os de licenciatura em Química, a licenciatura não, mestrado integrado em Química, não é? Tem aulas, né? No dia 14? Temos. E tem essa cadeira de Química Inorgânica? Temos. E o teste Aliás, nesse tempo, por exemplo, eu falo por mim, teria até às 4h30, acho eu, a aula de Química Orgânica, sendo que não tenho nesse dia, e depois teria Física, portanto seria presencial, portanto seria incompatível estar a fazer um teste presencial no mesmo. Então, mas vocês têm aula que vão fazer o teste ou não? Ou fazem o teste durante a aula? Como é que é? O teste é online, professores. Mas é durante o horário da aula ou não? Claro. Não, porque as aulas Não. são 2 horas diferentes. Eu, por exemplo, tenho Depende do turno. às 5 da tarde. No meu turno, sim. No turno, por exemplo, de outros colegas pode não ser. Ok, não vale a pena. Já percebi que isto é complicado. Sim, de qualquer das formas não, seria incompatível na mesma, por ser online e presencial, eu em 1002 não consigo estar na faculdade, por exemplo. Não é uma questão de conveniência. O que eu quero alertar é que não é uma questão de conveniência, é uma questão de nós não conseguimos mesmo. Não, se fizessem o teste de manhã, a partida não havia problema estar lá no fim da tarde. Certo. É o que eu vejo mais. O teste online não tem problemas de salas e de coisas do género, não é? Por isso, acho mais simples mudar o teste online que mudar um teste que é presencial para 500 e tal alunos, vai Mas, ocupar a faculdade de manhã, toda, não sei quantas Há licenciaturas. pessoas que estão a ter Física, nós estamos todos trocados porque temos turnos presenciais de Física. Não dava para pôr um teste online enquanto há pessoas na faculdade a ter Física prática. Pois, o que eu estou a dizer é que não sei como é que se vai resolver. Eu não estou a ver muito facilmente mudar um teste. Aliás, eu inicialmente até tinha proposto até para o dia 15, mas depois foi o planeamento que me disse que tinha que ser dia 14. Eu disse, ok, se quiserem dia 14, por nós tanto faz. Mas eu vou colocar essa questão e ver o que é que dizem. É tudo o que eu posso fazer. Obrigado, professor. Ok, mais alguma questão? Professor, desculpe, não percebi. O professor vai tentar mudar o teste para dia 15? Eu vou falar. Não vou mudar nada. Vou falar com o responsável, o coordenador do curso de Química, do mestrado integrado em Química, não é? Ok. Já agora quem é que é? Só para eu ficar com o nome. Também vejo isso, não há problema.
E Não com sei se é o professor Vítor Hugo, não sei se estou a dizer. Não, Vítor Rui Hugo é Oliveira. o presidente do Conselho Pedagógico, não é? É o professor Rui É o professor Oliveira. Rui Oliveira, é isso mesmo. Rui Oliveira, ok. Eu vou tentar falar com ele e com o planeamento, não é? Porque foi o planeamento que me deu esta data. Foi o planeamento que sugeriu esta data, por isso vou ver o que é que eles dizem. Está bem? Ok, obrigada, professor. Obrigado, professor. Bom, então, acho que podemos ficar por aqui. Então. Hoje à tarde lá nos encontraremos outra vez, não é? E vou parar aqui então a aula. Até logo, então. Adeus, professor. Adeus. Obrigada. Obrigado. Até logo, professor. Obrigado. Tchau. Obrigado, professor.